Paz do Senhor, irmãos. Paz, sua igreja. Tudo tranquilo? Abençoado? Até agora sim, né? O Senhor é conosco e a sua mão tem nos trazido a este lugar. Cadê a verdade aplicada? Está aqui, né? Depois vocês dão uma olhada nesse data show aí, que ele tem algum problema. Ele está embaçado demais aí. Vamos ler verdade aplicada, irmão? Não? Irmãos, vamos ler verdade aplicada? Vamos, então vamos lá, ó. Os filhos... Amém? Agora, o que é provocar ira, irmão? Você sabe o que é provocar ira nos filhos? Sabe ou não, irmão? Não, né? Então você vai ficar sem saber até você pesquisar e saber o que é provocar ira nos filhos. Por que digo isso, irmão? Porque para que você faça o certo, você precisa saber. E se toda a vida estava na Bíblia e você não leu, e se leu, não entendeu e não procurou aprender, então hoje você vai despertar o coração suficiente para procurar saber o que é provocar ira nos vossos filhos. Aí você vai aprender para que eles não possam perder o ânimo. A nossa lição de hoje, ela nos fala de relacionamento ideal entre pais e filhos. Não existe um relacionamento perfeito entre pais e filhos. Existe um relacionamento ideal ou aproximado, porque são duas pessoas, seres humanos imperfeitos, que estão convivendo, pai e filho. E como a nossa lição está falando de família, a nossa revista fala de família, nós hoje estaremos falando sobre essa convivência, esse relacionamento entre pais e filhos. Amém? Quem tem filho aqui, irmão? Quem gostaria de não ter tido filho? Levanta a mão. Então, se você gosta, não reclama do que você tem. Gosta, foi você que gosta, né? E você sabe que o filho não é seu? Hã? E por que você não cuida direito daquilo que não é seu? Não é seu e você está cuidando daquilo que não é seu e você ainda não cuida direito? Você já pensou nisso? Que os filhos não são seus. É um presente dado por Deus, não é isso? Mas vão ficar conosco? Não. A única coisa que nós vamos fazer com eles é criá-los. Só isso. Então vamos lá. Nós temos 3 tópicos. O primeiro tópico é atribuições dos pais. O segundo é função dos filhos. E o terceiro tópico é deveres compartilhados, pais e filhos. É atribuição dos pais. Atribuições são responsabilidades, prerrogativas, poderes e direitos. Aos pais compete alguns deveres que não pode ser repassado para terceiros. Educar, formar caráter, criar personalidade. Alguém pode dizer para você que personalidade vem no nascimento. Sim. Mas se ela vem errada, você vai fazer o quê? Criar personalidade. É função do pai educar a criança, formar caráter, criar personalidade
é função dos pais. Não é função da escola. Não é função da babá. Não é função dos amigos. Não é função dos avós. É função dos pais. É função dos pais. Então, essa função é dada por Deus. Deus pega uma criança limpa, mente, vazia, e coloca na mão de um adulto. Pastor, mas quando eu tive o meu primeiro filho, eu não era adulto. Problema seu, foi você que teve o filho. Você escolheu a data. Quando você escolhe a data de ter filho, você já pode se dizer que é adulto. Por que escolheu? Pastor, por quê? Porque se sexo é para adulto, e a criança se entra nesse assunto, é porque ela já quer ser adulto. Amém? Então, olha bem. Então, se você ganhou uma criança, Deus lhe deu um presente, um bebê, uma criança, totalmente sem nada. A única coisa que a criança nasce é com a inclinação para o mal. E com o celular da asa na mão. Ela também nasce com o celular da asa na mão. Aí, ó, passando zap na hora do culto. Ela nasce só com olha, a criança nasce com a inclinação para o mal. Aí ela já nasce. Por exemplo, você não ensina o seu filho a bater nos outros, ele bate? Então, ele já nasce com a inclinação para o mal. Amém? Então presta bem atenção, é dever seu educar, formar caráter e personalidade. De quem? Dos pais. Quando eu falo pais, eu estou dizendo pai e mãe. Relacionamento com responsabilidade. Os pais devem criar, educar, alimentar, proteger os filhos. Mentores espirituais. Os pais precisam entender que não existe fórmulas mágicas e que não existe perfeição quando se trata de criar filhos e educar filhos. Não tem como você encontrar a forma perfeita ou o livro, o manual. O único manual que é perfeito para criar filhos é a Bíblia. E ele dá muitos ensinamentos sobre criação de filhos e geração de famílias. Eu não falei aqui que é dever do pai proteger e alimentar, bancar o filho até ele ter condição, porque não precisa nem falar, né, irmão? Se você tem um filho, você tem responsabilidade também com ele na questão financeira, dever do pai. Pais, dos pais. Então, quando você vai educar seu filho, não tem como você encontrar um manual de educação. Geralmente, a gente educa um filho de acordo com você é educado. O que tem que entender é que na época que o seu pai te educou, a cultura e a tradição era bem diferente de hoje. Então você não pode pegar a sua cultura, a sua tradição lá da sua época e colocar hoje no filho, porque não vai dar certo. Você vai ter que usar a inteligência que tem na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia, ela sempre é contemporânea. Ela nunca está atrasada, ela nunca vence e nunca atrasa. Então, se você quer ensinar o seu filho bem ensinado, procure orientação na palavra. Porque em outro lugar, irmão, um dos grandes erros dos pais é quando se depara com pequenos problemas em casa, leva os filhos no psicólogo. Ou o pai vai no psicólogo. A psicologia, ela é muito boa trabalhada, irmão. Mas em muitas coisas elas falham, porque também foram criados por seres humanos, irmão. Seres humanos. Do jeito que o pessoal fala hoje, todas as crianças que vão no psicólogo já fala que ele tem TDAH, transtorno de hiperativo, já começa a colocar o menino, se o menino é quieto demais, ele já tem
tem depressão, já chega lá, já arruma um monte de doença para a criança. E não é isso. Cada criança tem uma natureza, tem uma forma de vida, tem um jeito, né? Autismo. Você sabia que a questão do autismo não é que é uma doença, é que ele enxerga o mundo diferente. Ele enxerga o mundo diferente. Se fosse na minha época, ia falar que eu tinha autismo, irmão. Que eu tinha toque. Se me levasse do psicólogo quando eu era criança, eu tinha toque. Eu não deitava sem olhar a minha chinela no pé da cama. Sem olhar se as coisas estão no lugar. Se eu chegasse em qualquer lugar e visse algo fora do lugar, eu colocava no lugar. E não é toque nem autismo. É a minha natureza, é a minha vida. Cada um é formado e Deus dá a ele o direito de ser diferente. Então, se você vai criar um filho, aprenda que não existe um manual. Cada filho é diferente do outro. Amém? Relacionamento com diálogo. O diálogo é a forma mais fácil e eficiente de resolver os problemas, esclarecer dúvidas e dar ensinamento. É lógico, não existe outra maneira boa para se criar filhos, a não ser na conversa. Já tem uma saindo ali que mexe com criança, ela está indo para ali, está vendo? Deveria ficar aí para aprender, né? Mas não, mas tem que ir lá no banheiro agora, na hora que eu estou falando. Está vendo? Se fosse eu, já ia pegar e pôr no lugar, porque está fora do lugar. O diálogo, a conversa, existe duas conversas. Olha para mim, irmão. Existe quantas conversas? Duas. Uma, você senta, conversa com a criança. Segunda conversa, você usa a segunda conversa. Todas as duas é conversa. A primeira conversa, você senta, olha nos olhos e fala, meu filho, olha, é assim, a vida é assim, a vida é assim. E a segunda conversa? A segunda conversa, você conversa com ele. É diálogo também? É, só que é um diálogo muitas vezes sem palavras. Ele é mais por gesto. Mas a criança entende bem. Ele consegue entender bem o gesto quando você explica para ele. Amém, irmão? Eu não estou aqui para passar a mão, não. Estou aqui para dizer para você o que a própria palavra de Deus diz. No diálogo é preciso saber ouvir e saber falar o momento. Ouvir é comunicação. Comunicação só dá certo se ouvir e falar. Mas tem momentos que a criança não. O pastor Abigail, o pai, gostava de contar uma história que é excelente. O pai foi chamar a atenção do filho. E o filho estava agachado, olhando no chão. E o pai falando com o filho. Que ele tinha que mudar, que das vezes que ele falava, que ele estava desobediente demais. E ele falou com o menino uns 10 minutos. Aí o menino olhou para ele assim e falou, 39 formiguinhas saiu desse buraco aqui e entrou nesse aqui. O menino estava ouvindo? Estava, irmão? Tem hora que você tem que prestar atenção. Talvez você está ensinando, mas a criança está ouvindo? Então, o diálogo tem que ter o momento de falar e o momento de ouvir. Relacionamento sem maus tratos. Aqui ele fala que a questão da lei da palmada não veio para tirar a sua autoridade de ensinar. E não veio, irmão. Tem alguns juízes e promotores que aproveitam dessa lei para impedir o pai de ensinar os filhos. Mas a lei da palmada não é dessa forma. Na realidade, ela veio para tirar o espancamento. Espancar é diferente de educar. Educar é ensinar o caminho certo. Espancar é você olhar o seu tamanho, o tamanho da criança e a força que você usa. A quantidade que você bate. Não precisa você bater todo dia e toda hora. Não precisa você bater com a sua mão numa criança de 4, 5, 6, 7 anos, você bater com o peso do seu braço. Isso é espancar. O peso do seu braço é bem pesado, irmão. Então, em referência à criança, você tem que saber como fazer isso. Se a Bíblia fala que para tirar a estutice do coração da criança, usa a vara. Mas é quando ela age de forma que não agrada a Deus e de forma repetitiva. Você já viu que a criança, quando ela aprende a fazer algo errado ou quer fazer algo errado, ela repete o erro várias vezes?
porque ela já nasce com a inclinação para o mal. Então, para tirar isso do coração, usa-se a vara. Usa a vara, não usa um pau, não usa um cabo de rodo, né? Você usa uma vara. E a vara, geralmente, ela é do tamanho do braço da criança. O braço é isso aqui, irmão. Aqui atrás é antebraço. O braço é isso aqui. Então, a criança tem um bracinho desse tamanhozinho, você usa uma vara desse tamanho, hein? A criança, irmão, ela já tem temor em si. Se você pegar uma folha de cebola e falar que vai bater nela, ela vai chorar. Então, não há necessidade de espancar. Mas, de acordo cresce a criança, também cresce a vara, porque cresce os problemas, cresce a desobediência, vai crescendo a vara. Mas a criança vai entender que se fizer errado, terá um resultado. Mas se fizer bem, também terá um resultado. Então, você vai ensinar a criança. Você não vai tirar o direito de educar a criança. Se eu caminhar, aqui ele coloca assim: agora os pais não devem aceitar os filhos mandarem neles. Por que isso hoje? Porque o psicólogo hoje ensina que a criança deve ter o momento de birra dele e a gente deve atender. 90% dos filhos não sabem o que é não. A palavra não. Ande na rua, entra no supermercado, você vai ver, o pai fala não e o filho está fazendo. Não, está fazendo. Porque os pais não ensinam, a criança aprendeu a ouvir só sim. Sim. Tudo que a criança quer, como o pai passa de cedo à noite longe do filho, a mãe passa de cedo até a noite longe do filho, quando ela chega em casa, tudo é sim, porque acha que passou muito tempo longe, tadinha do filho, tadinha da criança. Irmão, o tadinho tem duração pouca, porque a criança só é tadinho enquanto ele tem 2 aninhos. Mas quando ele inteira 12, o pescoço está dessa grossura assim, ó, aí já não é mais tadinho, né? Aí já está engrossando a voz, está mudando o tom. Aí a gente pensa que vai ficar pequenininho toda a vida, e não vai ficar pequeno. A educação, ela passa por etapas. E a primeira etapa é a formação de caráter. Tudo que a criança vai aprender, desenvolver na vida, ela vai aprender até 3 anos. Vai ser colocado dentro dela, até 3 anos. Dos 3 aos 7, ela vai desenvolver tudo que ela colocou dentro dela. Dos 7 para frente, irmão, é tirar o que deu errado. Aos 12 anos, agora acabou, irmão. Aos 12 anos é choro e lágrimas diante de Deus. Porque uma criança de 12 anos hoje está desse tamanho assim, velho. Como é que você bate num homem? Então você vai ter que conversar. Se até os 12 não aprendeu a te respeitar, te enfrenta, põe o dedo na sua cara, dos 12 para frente vai ser muito difícil você tirar isso. Então você tem pouco tempo para educar, criar caráter e personalidade. Pouco tempo, é até 7 anos, 8 anos. Depois, esse desenvolvimento agora é você olhar, deu errado. Aí você vai ter que tirar na vara até 12. E se não tirou até 12, meu amigo, você vai ter uma briga dentro de casa quase que constante. Então, você tem que ter sabedoria para fazer isso. E a sabedoria vem de Deus. Amém, irmão? O que não deve haver é o filho mandar no pai. Abre a Bíblia aí, Provérbios 29, 15. Provérbios 29, 15. O que está escrito aí, irmão? Vamos ler junto aqui, ó. E dão, mas o rapaz entregue a si, envergonha a sua. Quando a criança faz o que quer, é entregue a si mesmo. Criança não faz o que quer. Então, a vara e a repreensão. Vara e dão sabedoria. Seu filho nunca pode dar ordem em você.
seu filho nunca pode almoçar a hora que ele quer. Tem pais que é errado demais, irmão. A criança come a hora que quer, não tem hora para comer. Aí cresce assim. Aí todo mundo senta na mesa para comer, a criança fala, não vou almoçar agora não. Aí quando dá 3 horas, está o menino nas panelas. Não, criança come a hora que você educa. Ele não tem querer. Ele não tem querer. Eu sempre falei para meus filhos, na minha casa não é o seu querer. Ah, mas eu não penso assim, problema seu. Aqui não é o que você pensa, aqui é o que eu penso. Pastor, é ditadura? Não, uma criança não pode mandar na casa, ela não pode dar ordens na casa, ela não pode dizer sim ou não, ela não pode escolher dentro da casa. Ela tem que aprender que na casa tem horário e tem quem escolhe, tem reverência, é igual quartel, né? Tem que pedir licença para poder tirar a mão. Descansar, soldado, descansar. Enquanto não mandar descansar, vai ter que ficar na posição e até a hora de descansar. Né, Israel? Se você não cria seu filho de forma educada, ele vai mandar em você. Desejar tudo e querer tudo é ilusão, irmão. Olha para mim, irmão. Vou falar uma coisa aqui, você pode colocar na sua cabeça e da sua família. Nem todos na terra serão ricos. Nem todos na terra terão abundância de dinheiro. Nem todos na terra nasceu para ser pobre. Uns nasceu para pobreza. Pastor, mas foi Deus que fez isso? Não. Quando eu falo pobreza, eu estou falando no sentido financeiro, no pouco ganho. Eu não estou falando na pobreza passar fome. Deus não deixa ninguém passar fome. Não estou falando na pobreza miserável, que a pessoa passa necessidade. Não. Eu estou falando pobre no sentido que você acha que é pobre. Que tem pessoas que olham para si e falam, não, eu não tenho um carro, então eu sou pobre. Não. Isso não é pobreza. Não ter carro, não ter uma casa, isso não é pobreza. A Bíblia trata outro tipo de pobreza, não é essa. Mas as pessoas entendem dessa forma. Aí as pessoas olham o seguinte, não, rico é quem tem muito dinheiro. Talvez quem tem muito dinheiro não é rico. Ele tem muito dinheiro, mas ele não é rico. Ah não, mas ele tem muitas posses, então ele é rico. Talvez ele tenha muitas posses, mas não é rico. Porque existe uma coisa que é melhor do que qualquer dinheiro. Paz de espírito. Qual que é melhor, irmão? Eu ter paz ou eu ter dinheiro? Qual é melhor, irmão? Qual que é melhor? Você ter dinheiro ou ter briga dentro de casa? Ter dinheiro ou ter briga dentro de casa? Qual que é melhor? Então, se você não tem dinheiro, mas dentro da sua casa está em paz, então você está rico. Irmão, você chegar em casa e ser recepcionado, ter prazer em deitar no chão, deitar na casa, ter prazer em ligar a sua televisão, de fazer a sua comida, de fazer o seu café. Você chegar em casa, tem isso aqui, alguém paga mais do que isso? Quem aqui quer 5 milhões para não acordar amanhã? Aí está vendo, só acordar vale 5 milhões. Só acordar o cara está ganhando 5 milhões só. O que eu estou dizendo para você? A vida vale mais do que a posse. Aí tem pessoas que ensinam o filho que ele tem que ser rico, porque a sociedade foi mal com ele, agora ele tem que ser rico. Aí ele coloca a culpa na sociedade todinha, porque ele não estuda, porque ele não faz curso, porque ele não forma, porque ele não é melhor, porque ele não levanta cedo, porque ele não trabalha. Aí todo mundo é culpado, menos ele. Ele não tem culpa de nada, porque a sociedade é culpada. Não, você é culpado. Quer que a sua vida ter condição? Então, corra atrás. Agora, você vai ser um bilionário? Talvez não. E eu falo com Deus, Senhor, eu não quero ser bilionário, eu não quero ser milionário, eu não quero isso, irmão. Eu quero viver a minha vida em paz, porque morrer eu sei que eu vou. Então, eu quero ter paz para viver, só isso. Olhe para mim. Então, não ensine o seu filho que vai ter tudo, porque ele não vai ter tudo. Tem muitas coisas que ele não vai ter. Existem muitas coisas que não vai chegar na mão dele. Aprende a ele ouvir, não. 1 Coríntios 6,12, rapidinho aí, meu filho. 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são, mas nem todas, vamos lá? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas. Todas as coisas me são, mas nem me deixarei dominar por
tudo é lícito, mas quando a coisa quer dominar, eu viro escravo. E quando eu vou virar escravo, a pessoa vira escravo do serviço, vira escravo do carro, vira escravo da casa, vira escravo dos filhos, vira escravo do desejo que corre atrás e não consegue, ele vira escravo daquilo, ele não tem uma vida para viver. Então, tudo é lícito, mas tem coisa que não convém e eu tenho que ter sabedoria para tomar decisão que não convém, que aquilo não convém. Então, vamos à frente. Funções dos filhos. Dever dos filhos em relação aos pais. Eu não vou falar muito. Eu vou contar só uma coisa que está escrita aqui. Ó. Conferir honra, dar crédito, valorizar para viver bem. Conferir honra e dar crédito. Valorizar se você quiser viver muito tempo na terra. A vida do filho, ela determina a quantidade de tempo na terra, o devido valor e honra que dá o pai. Se não dá honra e não respeita o pai, por consequência a Bíblia diz que o seu tempo na terra será diminuído. Então, para viver muito tempo na terra, eu tenho que valorizar meu pai e a minha mãe. Isso é Bíblia. Honra o teu pai e a tua mãe e prolongará os seus dias na terra, diz Paulo em Efésios. Então, se eu honrar o pai e a mãe, será prolongados os meus dias na terra. O que é honrar, irmão? É respeitar, é reverenciar, é saber ficar calado na hora que talvez tenha razão. Talvez. Amém? Isso é função dos filhos. Provérbios 30, 17. Provérbios 30, 17. Os olhos que zombam do, ou despreza a obediência da, corvos dos ribeiros arrancarão e os pintões de águia os comerão. Serão mortos. A pessoa que zomba e despreza o pai. Já viu aquele filho que o pai adoece, envelhece, ele larga o pai e não dá assistência? Isso é desprezo, irmão. Se você casar com uma mulher que vai desprezar o seu pai, você está lascado. Se você casar com um homem que vai desprezar a sua mãe e sua família, você está lascado. O dever do filho é cuidar dos pais na velhice. Mas casa com uma pessoa errada, aí a mulher fala, eu não quero seu pai dentro de casa. Não, mas quando a minha mãe vier, aí você vai ter que aceitar. Só que o filho não pode desprezar o pai. E nem desprezar a mãe. Ambos os filhos. O dever é cuidar. Eu sempre falo com a minha esposa, que se a mãe dela quiser vir morar na minha casa, tranquilamente. Porque é dever dela cuidar da mãe dela. Quando a mãe dela adoeceu, ela foi para Minasul cuidar. Por quê? Porque é dever dela cuidar da mãe. Isso é dever dos pais, dos filhos. E tem muitos filhos que desprezam o seu próprio pai porque envelheceu, né, irmão? Porque agora não pode andar como andava, né? Agora não pode correr. Agora não pode dar dinheiro para o filho, né? Porque tem filho que só vai em casa quando está Quando percebe que o pai recebeu a aposentadoria, dá uma corrida de passar na casa. Amém? Vamos à frente. 2.2, a consciência dos filhos em relação aos pais. Os filhos devem atender conselho dos pais sem retrucar. Sem o que, irmão? Retrucar. Provérbios 15, 5, irmão. Põe para mim aí. Sem retrucar. O filho deve ouvir o pai o conselho. O tolo despreza a correção do seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá, agirá, tomará decisões. Se ouvir correção dos pais, o tolo despreza a correção. Olha bem uma coisa aqui, irmão. O filho deve ouvir conselhos sem retrucar. Tem criança de 5 anos que responde o pai como se fosse natural e o pai acha gracinha. Eu já vi aqui na igreja, o pai pegar o filho que está correndo dentro da igreja e o filho meter a mão na cara dele. Chegar a mão na bochecha e o pai ficar normal tentando segurar a criança. Não há condição para isso, irmão. Não, mas é criança, tem direito de correr. Existe o ambiente.
Eu já falei aqui, eu vou falar de novo. Não deixe o seu filho correndo na igreja na hora do culto. Pastor, é difícil. É fácil segurar uma criança de 2, 3, 4 anos no mesmo lugar? Não, mas você é pai, você tem que aprender a segurar. Ué. Não deixe o seu filho atrapalhando o culto. E tem pai que você fala, ele faz sorrir com aquilo, como se fosse natural. Não é natural. Se ele está desrespeitando a própria igreja onde ele congrega, no futuro, onde é que ele vai ficar? Outra coisa, não deixe o seu filho deitado no chão na porta da igreja, irmão. A gente vai entrar na igreja, tem que pular a criança deitado no chão. Não, irmão. Não deixe o seu filho mexer no som. Aquela câmera lá, eu quero falar com vocês que ela funciona dia e noite, viu? Ela é ligada no meu celular. Esse dia eu entrei na câmera lá, Marcelo. Tinha um pai aqui dentro. O pai estava ali observando se estava chegando alguém e o filho estava aqui na bateria. Aí ele olhava o filho aqui, olhando ali, com medo de chegar alguém e ver o filho dele. Irmão, isso é jeito de eu educar o meu menino. Eu estou dizendo para ele que eu posso fazer as coisas escondido. Eu estou tentando esconder. Quer dizer, se chegar alguém e ver meu filho ali bagunçando na bateria, vai achar ruim então. Mas o meu filho pode bagunçar. Era bem melhor ele ficar lá dentro olhando o filho dele antes que ele pega num fio daquele que tem ali, toma um choque, né? Agora, como que eu ensino o meu filho a fazer as coisas erradas dentro da igreja, irmão? Amém? Amém, irmão? E isso é porque o filho só tem 3 anos. Eu já estou ensinando para ele qual é o caráter. Faça as coisas escondido. Isso já é o que eu estou ensinando para ele. Você pode fazer as coisas, quando ninguém estiver perto, você pode fazer as coisas erradas. Mas quando alguém estiver perto, você não pode fazer errado. Caráter é aquilo que você é quando ninguém está olhando, viu? Amém, irmão? A gratidão dos filhos em relação aos pais. Quem aqui é grato pelos pais que tem? Ou que teve, né? Que talvez seu pai já faleceu. Eu sou grato pelo pai e a mãe que eu tenho. E sou grato pela sogra que tenho também. Meu sogro mais ou menos, mas minha sogra foi 10. Meu pai, minha mãe e minha sogra foram as pessoas que... meu pai e minha mãe me formou o caráter e o homem que eu sou. E minha sogra me ensinou muita coisa sobre prática cristã. Porque quando eu conheci minha sogra, eu era muito ruim de prática cristã. E ela, já viu aquela pessoa que é serva, que nasceu para aquilo, que serve, que não reclama de servir ninguém. E eu não nasci para ser servo, irmão. Eu aprendo a ser servo. Eu aprendo a servir. Mas eu não nasci com o intuito de servir. Mas aprendi ao longo da vida isso. E aprendi muita coisa com a minha sogra. Devo isso a ela. Sou muito grato. Agora tem filho que não é grato pelo pai que tem. Né? Não é grato pelo a família que Deus deu a ele. É tão ingrato, que quando depois que sai de casa, raramente aparece lá, né? Eu vi uma velhinha dando testemunho que o filho mora do lado da casa dela e passa 6 meses sem entrar na casa. Você já imaginou você morar no fundo da casa do seu filho e seu filho passar 1 mês sem entrar dentro da sua casa, porque agora você não consegue lavar as vasilhas como você lavava, você não consegue mais fazer aquela comida como era que você fazia, porque uma senhora com 80 anos não tem a mesma habilidade, né? Não consegue mais manter a casa limpa como mantia, já não tem aquela habilidade mais. Aí o filho agora não vai na casa da mãe, ou não se importa com ela, porque agora não encontra nela aquilo que tinha, que recebia dela. Isso é falta de gratidão, irmão. Seja grato pelo seu pai e pela sua mãe, porque é exatamente você estar aqui, foi por causa deles. Que se não fosse eles, vocês não estariam aqui. Amém? Tópico 3, terminando aqui, deveres compartilhados. Tem alguém que quer fazer alguma pergunta, irmão? O microfone está por aí, ó. É o Jason? A Penha? Está aí, Penha.
Pode falar. Eu ia falar que minha mãe tem 6 filhos aqui. Raramente eles vão ver ela. Só eu e minha irmã que vai. Aí, ó, 6 filhos, raramente vão na casa. Irmão, você acha... Como seu pai e a sua mãe reagiriam se você chegasse com uma sacolinha de pão de queijo e fala, vim tomar café com a senhora, mãe? Vim tomar café com o senhor. Amém, irmão? Ou se você fosse na casa da sua mãe e falasse, mãe, entra aqui no carro, vamos no shopping comigo, só passear. Dar a mão para ela e passear com ela no shopping. E mora do lado, rapaz. E pode fazer isso. Hoje tem muitos filhos pegando os pais e colocando em asilo. E os pais até preferem ir para o asilo. Porque no asilo, no mínimo, você tem outras pessoas para conversar, né? Eu sempre gostei de tirar tempo para conversar com meu pai e com a minha mãe e conversar com a minha sogra. Sempre gosto de chegar na casa dela, tirar um tempo, levantar bem cedinho na hora que ela levanta e ela coa café, a gente senta na beira da mesa, não tem lanche, não tem nada, só tomar o café ali e ficar conversando sobre a vida. Porque a pessoa depende disso, irmão. É tão ruim quando você vive sozinho e se sente sozinho, né? Porque existe uma diferença de viver sozinho e se sentir sozinho. Porque tem pessoas que estão no meio de muita gente, mas se sente sozinho. Então, não adianta eu ter pessoas perto de mim, mas eu me sinto só. Porque talvez você está perto, mas não conversa, né, irmão? Chega na casa do papai e da mamãe, aproveita que a internet está ligada, e aí entra, mexe no celular, depois vai embora e fala, não, fiquei na casa da minha mãe 1 hora lá, mais ela. Não, você não ficou com ela. Você podia ter ficado em qualquer outro lugar do mundo. Faz tempo que eu quero colocar uma regra na minha casa e eu vou acabar tendo que fazer isso. Colocar uma caixa lá fora, mandar soldar uma caixinha de madeira, colocar lá fora e escrever nela assim, deixa seu celular aqui ao entrar na casa. Ah, não, eu não posso fazer isso, então volta para sua casa, vai embora. Você veio aqui só para mexer no celular, pode ir embora. Eu estou acostumando agora a pegar meu celular, largar em casa e sair para a rua, irmão. Negócio desse, trem desse tamanhozinho mandando em mim, a pessoa me acha, quer dar ordem em mim. Onde você está? O que você está fazendo? Vem, não, eu preciso, pastor, eu preciso conversar com o senhor. Então espera chegar no culto, irmão. Amém? Relacionamento com amizade. Amizade é bom, é saudável, mas desde que haja respeito. Olhe para mim, irmão. Existe brincadeira que o seu pai faz com você, que você nunca vai fazer com ele. Existe brincadeira que o pastor faz com o membro, que o membro nunca vai fazer com o pastor. Aqui tinha uma ovelha que toda hora chegava perto de mim e falava eu pelo apelido. Eu falei, rapaz, camarada, eu vou pegar ele. A hora que ele falou assim, aí ele parou. Falei, pastor Jocelino, para você, viu, amigo? Quem me chama de Celino é só meu pai e a minha mãe, irmão. Nem minha esposa não me chama de Celino. Meu pai e minha mãe que colocou a metade do meu nome em mim, Celino. Mas ninguém mais me conhece por Celino, nem meus filhos. Ô Celino, eu falei, opa, pastor Juscelino para você, amigo. Porque vai virando um negócio seguinte, vai esquecendo a posição. E aí você esquecer do seu pai. Seu pai é pai. Pai toda a vida. E não tem coisa que você vai brincar com ele, mas vai entender que tem um respeito. Amém, irmão? Amém? Amizade, vírgula, tem um ponto. Relacionamento com compreensão. São gerações e culturas distintas. Agora eu vou falar com os pais. Ao longo da vida eu aprendi uma questão, irmão. A gente que é pai, você muitas vezes olha para a sua vida. E a nossa cultura,
ela fica com a gente. Você aprende ela e depois dos seus 30, 35 anos, você não aprende mais cultura de ninguém, você permanece na sua cultura e você quer aplicar toda a cultura que você aprendeu. A gente que é pai tem essa mania. Você acha que os seus filhos vão ouvir a sua mesma música, vai gostar da mesma coisa que você gosta, e a gente quer impor isso. Eu até os meus 30 anos eu impus isso, irmão. Depois eu falei, rapaz, isso não é viável. Isso acontece até na igreja, irmão. Tem crente que fala o seguinte, olha, esse estilo de música é pecado. Mas o meu estilo de música não é pecado. Fala, mas quer dizer, o seu não é pecado. Não, é porque é o seguinte, pastor, ó, essa música dançando ali, esse rap, esse negócio aí, isso é do inferno, isso é do capeta. Agora, o meu sertanejo que dá aquela solidão na alma, esse é de Deus. Ué, mas o ritmo não interessa para mim. Eu não canto na igreja porque igrejas têm localização. Aqui não é a minha música, é o meu gosto, é o meu jeito. Não é, aqui não é. Vocês, irmão, eu canto com vocês hino da harpa. Mas o hino da harpa, ele não tem só um ritmo. Muitas vezes a gente canta ele só num ritmo. Mas ele não é. Ele tem samba, tem reggae, né? Ele tem tudo, tem guarânia, ele tem tudo. Tem nele. O que eu quero dizer para você é que você não pode enfiar a goela abaixo a sua cultura no seu filho. Gostaria, eu sei que os pais gostariam de fazer isso, mas isso não é viável. Por exemplo, há muitos pais que não conhecem tecnologia. E por não conhecer, quer tirar do seu filho porque não conhece. Não, então você tem que entender o seguinte, já estamos no mundo tecnológico. Por exemplo, teve alguém que chegou em mim e falou, pastor, o senhor não tem um adolescente, um jovem lá que entende da linguagem da arte? Adolescente de quê? Ele falou, se eu tiver um jovem lá de 15 anos, 17 anos, que entende da linguagem de programação da arte, é a linguagem do inglês, irmão. Eu precisava de recrutar ele aqui na nossa empresa, eu pago 3 mil. Aí você prende o seu filho para não aprender tecnologia, ele perde as oportunidades que hoje existem na vida. Você tem que ensinar ele a trabalhar de forma correta, a fazer aquilo que é certo. Entenderam, irmão? Se eu tivesse aqui, eu já tinha um jovem de 15 anos, 13, 15, 16, 17, 18 anos, ganhando 3 mil reais. E eu até propus, falei, rapaz, sabe o que eu vou aprender esse trem? Eu vou entrar lá na internet e vou aprender da arte, já que o trem está valorizado assim. Ele falou, pastor, se a pessoa aprender e desenvolver perfeitamente aqui na empresa, pode chegar a ganhar 7 mil reais. Por quê? Porque ele não encontrou ninguém, não encontrou ninguém que está no mercado disponível para trabalhar com essa linguagem. O que eu estou dizendo para você, não fecha a cultura do seu filho em cima da sua cultura, não vai dar certo. Amém? Não vai dar certo. Por exemplo, o Tiago usa samba canção, eu não consigo usar para samba canção, é a cultura dele. Hã? Não, pantufa não, eu nunca vi não, né? Se usar pantufa, eu falo com ele, ó menino, que isso, pantufa? Já viu aquele adolescente que levanta de manhã, pijama do tio Patinhas, ou daquele Patim, né? Esqueço o nome dele, pijaminha de Patinhas, pantufa nos pés e toquinha na cabeça e vai tomar café. O camarada tem 20 anos de idade. Ah, irmão, pelo amor de Deus, véio, você levanta lá e prega a mão nesse moleque e já levanta com a mão na orelha dele, fala, ó, acorda, vamos para a vida não é assim. Você já rasga o pijama e fala com ele, ó, caça o seu rumo. Vou olhar bem para você aqui assim, bem no seu rumo, eu estou só olhando no seu rumo. Teve um adolescente que chegou em mim e falou assim, meu pai tem que me dar as coisas, ele é obrigado. Eu falei, ele é obrigado a te dar, Aonde é que existe a lei que o pai é obrigado a tratar do filho dentro de casa, irmão? Não existe a lei. Não criaram isso lá ainda. O Alexandre de Moraes não fez isso lá ainda não, irmão. Calma aí. Está dando ordem, mas não fez ainda não. Calma. Tem que entender uma questão. Quando você
tem uma casa para cuidar, é obrigação sua. Então, aprende a ter esse cuidado de não enfiar a sua cultura na criança, mas não também absorver a cultura da criança. O tempo dele é o tempo dele, o tempo seu é o seu tempo. Então, o choque de cultura acontece dentro da igreja. Tem pessoas que acham que a santidade está na cultura, e não está. Então, acontece dentro da igreja. Relacionamento com compreensão, foi o que eu falei com vocês. Relacionamento com perdão. Já relacionamento com perdão, eu quero dizer a todos vocês que relacionar com pessoas, a primeira base de relacionamento com pessoas, seja grande, pequeno, mulher, adulto, todos, o perdão é a base do relacionamento. Porque todos erram e precisa de perdão. Então, se você quer relacionar com pessoas, eu já está vendo que eu saí da área de família, seja qualquer ser humano, você tem que aprender a perdoar. Marido e mulher só vivem juntos se perdoar. Filho e pai só ficam juntos se perdoar. Se você conviver num serviço, você só trabalha no emprego se você aprender a perdoar. Então, perdão é a base da vida, do relacionamento em todos os ângulos dele. Se você não perdoa, você não é crente. Jesus disse que nós devemos, assim como ele. Teve alguém que chegou em mim na igreja e disse assim: pastor, eu perdoo, só não vivo junto. Eu falei: então você não perdoa. Porque Jesus não falou para você assim: não, eu vou te perdoar, mas afasta de mim. Jesus fez isso, irmão. Ele diz assim: eu vou te perdoar e os seus pecados serão lançados no mar de esquecimento. O perdão está no esquecimento. Esquecimento não no sentido que saiu da mente, deletou. Não, no sentido que não dói mais. Eu convivo normalmente com aquela pessoa e até sorri desse momento ruim que tivemos. Amém? Deus te abençoa. Aí, começou a soltar as bênçãos.